Bora lá, galera, show de bola. Olha só, eu tenho aqui 10 exercícios. 10 exercícios. Eu até fiz uma pesquisa no LinkedIn hoje perguntando se você já tinha feito o teste de Excel, e aí 53% das pessoas até o momento tinham falado que sim, outras 47% não, algumas falaram que foram bem, outras falaram que foram razoável, outras falaram que foram mal. E aí você vai tendo a percepção comigo aqui se você iria bem ou não nesse teste, ok? Beleza. Show. Vamos lá, então. Seguinte, eu vou passando questão por questão, eu vou explicar a função, eu vou resolver a questão. Em algumas situações, não dá tempo de dar tanto detalhes das funções, igual a gente fez no curso da semana passada gratuito, igual tem no curso completo, mas eu não vou passar por nada sem explicar, beleza? E aí eu sempre vou fazendo a pergunta, vou olhar para o chat para ver o que vocês me falam aqui, como resolveria, e aí eu começo a resolução. Vai ser bastante legal, fica ao vivo, fica atento que vocês vão curtir essa aula de hoje. Olha só a primeira pergunta, eu tenho aqui uma base de dados que está pequena, poderia ter 1000 linhas. Coloquei pequenininha para ficar mais fácil a gente identificar. Ele está falando o seguinte: utilizar as fórmulas adequadas para permitir buscar as informações do produto selecionado. O que eu quero fazer? Eu quero selecionar um determinado produto aqui. Por exemplo, imagine que eu queira selecionar este produto aqui, calça feminina preta. Ao selecionar este produto, eu quero buscar a categoria dele, que é roupas. E eu quero buscar o preço unitário, que é 149. Com qual fórmula a gente consegue fazer isso? Eu tenho, então, um valor de referência e eu quero buscar outros dois valores. Neste caso aqui, a gente vai precisar da função PROC-V. Poderia ser o índice CORRESP? Poderia. Poderia ser o PROC-X? Poderia. A mais comum aqui vai ser o PROC-V, porque os valores que eu vou buscar estão à direita do meu valor de referência. Então, para quem nunca viu um PROC-V, igual PROC-V, abro parênteses. Eu tenho alguns argumentos. Quais são eles? E aí, entenda o PROC-V é o seguinte, é como se fosse aquela registradora de caixa eletrônico. Eu bato no código de barras e trago outras informações correspondentes. Aqui eu vou pesquisar um determinado produto, que é a calça feminina preta nesse momento, e vou trazer os valores correspondentes dela. E depois, alterando o produto, eu consigo alterar também os valores automaticamente. Então, vamos lá. Primeiro argumento, quem é o valor procurado? É a calça preta feminina, que vai estar aqui na célula J2. Ponto e vírgula, aonde que eu vou procurar essa calça feminina preta? Eu vou selecionar a minha matriz tabela. Não posso pegar o código do produto. Por quê? Porque o PROC-V, o seu valor de referência, o valor procurado, sempre precisa estar na primeira coluna da matriz tabela. Então, vou pegar daqui, da descrição do produto, para a direita. Ok. Ponto e vírgula, ele me fala o seguinte, qual a coluna você quer retornar? Eu quero retornar a primeira coluna, que é a descrição do produto? Não. Eu quero retornar a categoria? Sim, a categoria está na segunda coluna. Então, aqui eu vou colocar o 2, indicando que eu vou retornar o valor que está na segunda coluna da matriz tabela. Ponto e vírgula 0, porque é uma correspondência exata. Professor, não entendi muito bem por que ponto e vírgula 0. Depois dá uma pesquisada no canal em outras aulas mais aprofundadas de PROC-V, tá? Trouxe aqui, então, a categoria. Olha só, calça feminina preta, categoria roupas. Vi aí que a maioria falou do PROC-V. Quero agora buscar o preço unitário. Mesmo processo, igual PROC-V. Estou buscando a calça feminina preta, ponto e vírgula, aonde? Nesta matriz tabela. Ponto e vírgula, eu quero retornar o preço unitário. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna, quinta coluna é o preço unitário. Então, 5 para indicar que eu quero a quinta coluna, ponto e vírgula 0 para indicar que é uma correspondência exata. Então, olha só, calça feminina preta, roupas 149. É essa linha aqui. Beleza? O que a gente pode fazer para deixar essa estrutura mais interessante? Várias coisas. Primeira delas, eu tenho aqui produtos únicos, não tenho produto repetido. Então, eu vou aplicar uma validação de dados, que nem foi pedido aqui, mas vai ficar mais interessante. Se você está fazendo um teste de processo seletivo, atente-se primeiramente a aplicar aquilo que está pedindo.
deu tempo de complementar algo, se você entender que é interessante, faça. Se não, não faça, tá? Porque tem alguns testes que corrigem automático e que eles não querem que você faça nada adicional. Aqui eu vou fazer para fins didáticos. Lembra como é que faz a validação? Clica em Dados, Validação de dados, que está aqui. E aí eu vou falar o seguinte, eu não quero permitir qualquer valor, eu quero permitir uma lista. Eu nem preciso dar um nome aqui no caso, ou poderia ter dado, tá? Vou usar a seleção dos valores de maneira direta para falar para ele o seguinte, você vai selecionar um produto que está aqui na lista de C3 até C34. Lembrando, também poderia ter dado um nome para ele. Ok. Veja o que aconteceu agora. Apareceu um botãozinho maroto aqui e eu posso selecionar os produtos e automaticamente as informações se alteram. Então, busquei a bolsa fitness. Estou buscando lá em acessórios, R$ 99,00. Busquei aqui o casaco. Estou buscando em roupas, R$ 209,99. E assim por diante. Fica uma estrutura de consulta bem interessante. Só que eu pedi um complemento. Olha o que eu falei. Destacar o produto usando formatação condicional. E isso é algo que a maioria das pessoas não sabem. Como que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a minha base de dados e eu quero colorir a linha inteira de acordo com o produto selecionado. Olha que legal! Vem em página inicial, formatação condicional, nova regra. E aí eu vou criar uma regra personalizada. Pensa comigo, o que eu quero fazer? Quero fazer o seguinte, se eu selecionei luva musculação preta, eu quero encontrar a linha onde está a luva musculação preta e quero colorir ela toda de verde. Se eu selecionar calça feminina preta, eu quero colorir a linha da calça feminina preta toda de verde. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou criar uma fórmula que vai falar para o Excel o seguinte, Excel, você vai comparar o valor que está aqui na descrição do produto, que é C3, com o valor, então, igual, com o valor que está aqui no produto selecionado. Então, ele vai comparar o valor da descrição do produto com o valor selecionado. Se o valor for o mesmo, ou seja, se aqui for agasalho feminino academia cinza e aqui também for, significa que eu estou selecionando aquela linha. Então, ele vai colorir essa linha para mim de verdinho. Indiquei aqui o verde. Ok. Só que tem um pulo do gato aqui. Quem sabe qual é? Como eu estou aplicando a formatação condicional na minha tabela toda, a minha célula em que eu começo a fazer a formatação condicional é a primeira, que é a linha 3. Só que como eu quero que ele replique isso para todas as linhas, eu tenho que destravar a linha 3, tirar o cifrão dela, certo? Quem já me acompanha há um certo tempo já sabe como fazer isso aí, não é mesmo? Quem não sabe, se liga no resultado. Ok, veja o que aconteceu. Olha só o que ele coloriu. Coloriu de verdinho, luva musculação preta. Vou pegar alguma coisa aqui em cima. Agasalho feminino, coloriu aqui de verdinho. Vou pegar outra. Calça feminina cinza, coloriu. Vou pegar outra. Regata feminina cinza, coloriu também. Então, olha que interessante. Olha que interessante, eu estou buscando as informações aqui, mas também estou destacando a linha em que aquela informação está, para ficar mais fácil encontrar os meus dados. Gostaram disso aqui? Já sabiam fazer? Já conheciam essa integração de recursos? Então, perceba, Excel, quanto mais você sabe, mais possibilidades você tem. Legal? Show? Beleza. Exercício 2. Olha só. Eu tenho a mesma base de produtos, e aí me fala, acertaria ou erraria essa questão? Exercício 2. Eu tenho a mesma base de produtos, porém com menos informações, e aí está falando o seguinte, utilizar a fórmula adequada para contabilizar a quantidade de itens, ou seja, de produtos, que atingiram 200 vendas e destacá-los de verde usando formatação condicional. Como que a gente pode fazer isso? Me fale aí no chat qual função que eu utilizaria para poder fazer
essa contabilização de produtos que atingiram 200 itens, ou seja, aqui não atingiu, aqui não atingiu, aqui não atingiu, aqui atingiu, conta 1. Todo mundo que for de 200 para cima, eu conto 1. Como que eu vou fazer isso? Qual função? Para fazer uma contagem condicional, eu vou utilizar a função conte.se, ok? Beleza, então o que a gente vai fazer? Igual conte.se. Qual que é o intervalo? É a minha coluna onde estão as informações que eu vou contabilizar de acordo com um determinado critério, que vai ser quantidade de vendas maior ou igual a 200. Então, vou selecionar aqui a coluna toda de vendas. Ponto e vírgula, eu tenho que indicar qual o meu critério. E aí vem algo que quase ninguém sabe também. Quando eu estou fazendo comparações com critérios numéricos, em geral, ou seja, sem ser uma comparação direta, não é a linha 2 comparando com maior que 200. É tudo desta coluna comparando com maior ou igual a 200. Essa comparação eu tenho que colocar entre aspas, senão o Excel não vai conseguir resolver. Beleza? Estou vendo que a galera já acertou qual que seria a fórmula ali, mas olha só. O que o Excel vai fazer aqui então? Vai contabilizar nessa coluna quantas delas tem mais ou a partir de 200 itens. Enter. Apareceu que são 18. Se eu classificar aqui, olha só, até aqui é 200 itens ou mais. Então, esses aqui são exatamente 18 itens. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 itens que possuem 200 vendas ou mais. Beleza. E se eu quiser destacar com a formatação condicional só a linha, só a coluna de vendas acima ou igual a 200 de verdinho, o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar aqui, formatação condicional. Vamos usar aqui a opção é maior do que. Se eu quero itens de 200 para cima, eu posso utilizar o quê? É maior do que 199, como são números inteiros, certo? Tudo que é maior que 199 é de 200 para cima. E aí eu vou colorir de verde. Então, marquei aqui, ó, tudo que for acima do que 199, colora de verde. Ok. Beleza, então todas as minhas informações de 200 para cima estão agora coloridas de verde. Beleza? Show? Se eu tivesse deixado aqui sem as aspas, o Excel não me deixaria aplicar. Beleza? Quem perguntou aí no chat. Professor, como é que eu fico sabendo desse tanto de coisa, desse tanto de detalhinho? Bons cursos de Excel vão te ensinar isso e muito mais, então aproveite. Tranquilo, pessoal? Acertariam ou errariam? Esse detalhe aqui das aspas, tá? Pega muita gente, pega muita gente. Beleza. Exercício 3. Olha só, esse aqui é legal também. Eu tenho 20 lojas e elas têm vendas ali em 2019, 2020 e 2021. Legal? O que eu quero fazer? Eu quero escrever aqui nessa coluna prêmio, se vai ser premiada ou não premiada. Quando que ela é premiada? Quando a loja alcança pelo menos 500 vendas em todos os anos. Ou seja, em cada um desses anos, eu tenho que ter vendido 500 ou mais. 500 ou mais. Qual a combinação de funções que eu poderia utilizar? Me conte aí. Qual a combinação de funções que eu poderia utilizar? O que vocês fariam? Veja bem, a loja vai receber um prêmio se a quantidade de vendas dela em 2019 for maior ou igual a 500 e a quantidade de vendas dela em 2020 for maior ou igual a 500 e a quantidade de vendas dela em 2021 for maior ou igual a 500. Então, vou utilizar as funções se junto com a função e. Então, se e vai aplicar junto aqui para mim. Beleza? Igual se, abro parênteses e abro o e também. Por que eu abri o e aqui? Porque a função i
E, dependendo do seu estado, aí você chama isso aqui de uma coisa, né? Aqui em BH, eu chamo o Ezinho aqui de I, né? Em São Paulo, você fala mais E. Então, se e, abro parênteses. Quais os testes que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade de vendas e eu preciso verificar se ela é maior ou igual a 500. Isso é o primeiro critério, quantidade de vendas de 2019. Ponto e vírgula. Eu preciso verificar agora se a quantidade de vendas de 2020, cliquei na quantidade de vendas de 2020, é maior ou igual a 500 também. Esse é o meu segundo critério. Ponto e vírgula. Vou verificar se a quantidade de vendas de 2021 é maior ou igual a 500 também. Então, aqui eu tenho as três verificações. Fecho o E. Então, eu estou verificando se o valor de 2019 é maior que 500, de 2020 é maior que 500 e 2021 é maior do que 500. Se isso tudo for verdadeiro, ponto e vírgula, o que eu quero que o Excel faça? Eu quero que o Excel faça escrever essa célula como premiado. Caso contrário, ou seja, ponto e vírgula, valor se falso. O que é o valor se falso? Se um desses critérios não for verdadeiro, ele vai escrever não premiado. Premiada, né? Loja, vamos colocar certinho. Premiada e premiada. Beleza? Só vai aparecer premiada quando bater os três critérios. Enter. Não premiada porque não bateu nenhum deles. Vamos arrastar e ver se alguém foi. Olha só, tenho duas que foram premiadas. Porque aqui todo mundo bateu 500, aqui todo mundo bateu 500. Vamos pegar uma aqui que faltou uma. Aqui, ó. Essa aqui faltou uma. A loja 8 faltou uma só. Se aqui tivesse ido para 505, automaticamente moveu para premiada. Vi no chat aí que vocês estão bons de serviço, todo mundo falando aí que seria o C junto com o E. Então, estão aprendendo aí direitinho. Bom demais. Beleza, pessoal? Acertariam ou errariam essa aqui? Me digam. Molezinha? Mais ou menos? Beleza. Então, olha só, a gente já viu fórmula de procura e referência aqui. A gente já viu fórmula de estatística e matemática condicional aqui. Vimos fórmulas lógicas aqui. E agora vamos aprender e ver a aplicação de um recurso de Excel. Olha só, aplicar segmentação de dados na tabela abaixo para permitir filtrar dados de acordo com a loja, mês e tipo. Então, ele foi explícito, é segmentação, não é filtro. O que eu preciso fazer primeiro? Selecionar minha tabelinha toda. Então, dei um Ctrl T, olha só, ela tem 15 mil linhas. Selecionei minha tabelinha toda. Agora, eu vou aplicar um estilo de tabela estruturada para ela. Venho em formatar como tabela e vou selecionar esse verdinho aqui. Ele me pergunta o seguinte, a sua tabela tem cabeçalho? Tem. Ok. Agora, ele já definiu aqui o estilo da tabela. Posso até deixá-la aqui centralizada, com os dados centralizados. Ok. Então, defini um estilo nessa tabela. Quando eu formato como uma tabela estruturada, que não é só colorir as linhas ali do Excel, mas é definir isto como um conjunto de dados, aparece essa guia design da tabela. E aí, veja que essa tabela tem um nome, que é tabela 1. Eu vou até modificar ela para tab, underline, EX04, de exercício 04. Então, aqui eu tenho minha tabela exercício 04. Veja que ela aparece aqui também, ó. Quando eu seleciono, pega todo mundo. Como que eu aplico a segmentação de dados? Venho na guia design e inserir segmentação de dados. Muito simples. Aí ele pediu para mim o seguinte, segmentação de acordo com categoria, marquei. De acordo com loja, marquei. De acordo com tipo e mês. Então, marquei as 4 opções. Ok. Aí vai aparecer esses botõezinhos mágicos. Quem nunca tinha feito aula comigo, muitas vezes falava, professor, nunca tinha nem visto esses botõezinhos aí. Aí eu vou modificar o estilo deles e vamos deixar só mais organizado, tá? Vou deixar aqui de verdinho. Vamos mover a categoria para cá. Colocar em 2 colunas aqui em cima para poder ganhar espaço. Beleza. Desculpa, deixa eu beber água.
Vamos mover a loja para cá e colocar 3 colunas. Beleza. Arrastando um pouquinho para visualizar todas as lojas. Aumentar aqui um pouquinho. Beleza, aqui também. Beleza. Vai ver que dá para fazer várias coisas com a segmentação de dados. Vamos arrastar aqui também o tipo. Aqui eu vou colocar 2 colunas. Professor, por que você está colocando 2 ou 3? Para eu conseguir colocar todo mundo aqui na parte de cima, tá? Só para ficar visualmente legal. Beleza? Você poderia colocar na coluna esquerda também, então tem várias formas de você colocar isso. E agora os meses vamos colocar aqui. Vamos defini-los com 6 colunas. Legal. Para que a gente faz isso? Isso aqui são filtros muito interessantes que você faz o seguinte. Poxa, eu tenho aqui minha tabela com 15.000 linhas. Quero saber só a quantidade de devoluções da loja B em março. Então, eu quero saber devolução, loja B, março. Veja que eu filtrei e agora eu tenho só um conjunto de dados que atendem a esses 3 critérios. Quero saber loja B, devolução, março, mas só de acessórios. Pronto, tem aqui as informações só de acessórios, só de calçados. Pronto, tem aqui as informações só de calçados, só de roupas, está aqui. Loja A, modifiquei. Não quero saber mais de março, quero saber de janeiro, está aqui. Quero pegar de janeiro até março, está aqui. Então, você ganha inúmeras possibilidades de análise. Então, no teste, eu estou querendo saber se você conhece recursos de análise de dados. Já sabiam fazer isso aí? Escrevam para mim no chat se sim ou não. Sim, não? Mostre aí no chat se você já sabia fazer esta função ou não. Legal, né? Ela é bem legal, ela é bem útil, ela ajuda bastante. Beleza. Exercício 5. Até agora, me fale aí, estão achando fácil ou difícil? Fácil ou difícil? Me fale aí no chat. Bacana, tranquilo, mais ou menos. Deixa eu ver o que vocês vão me falar aí no chat. Show de bola, show de bola, show de bola. Bora lá, galera. Seguinte, agora eu tenho criar uma coluna adicional unificando os dados de categoria e subcategoria conforme o modelo. Vai aparecer o nome da sua subcategoria e, em seguida, a categoria entre parênteses. Por exemplo, bermudas, vai ficar bermudas e roupas. Beleza? Bora lá. Vou clicar aqui em inserir. Então, eu vou juntar aqui categoria com subcategoria. Só que, na verdade, vai ser subcat com a cat dentro do parênteses. Qual a função que a gente vai utilizar para fazer isso? Me falem aí no chat. Se eu quero combinar textos ali de 2 células, eu vou usar a função concatenar. Abro parênteses. O que eu vou concatenar? Primeiro, eu quero que apareça a subcategoria, igual no exemplo. Então, cliquei na subcategoria. Ponto e vírgula, eu quero que apareça categoria, só que dentro de um parênteses, certo? Então, eu vou abrir aqui o parênteses, ponto e vírgula, vou colocar a categoria, ponto e vírgula, e vou fechar o parênteses. Sempre que eu estou explicitando um texto como parênteses, eu tenho que colocar ele entre aspas, ok? E fechei aqui o concatenar. Então, ficou, olha, bermuda, roupas. Arrastei, tenho ali a informação. O que faltou? Era para ter um espaço aqui depois de bermuda e antes do roupas. Então, eu volto na minha fórmula e aí, na onde eu estou abrindo parênteses, vou dar um espaço aqui. Beleza? Então, espaço, abre parênteses, Enter. Arrastando para baixo, prontinho. Criei ali o formato de subcategoria e categoria. Legal? Beleza? Interessante, né? Porque aí você gera uma estrutura que, às vezes, você quer apresentar através de um gráfico com essa informação compilada. E aí você criou um formato para isso. Então, tem várias aplicações.
Beleza. E tem uma outra parte aqui, ó. Crie uma coluna adicional para identificar o dia da semana em que a venda foi realizada. Então, eu tenho aqui a data. E eu quero identificar o dia da semana. Então, criei uma coluna adicional e eu quero identificar o dia da semana. Qual a função que a gente vai utilizar? O dia da semana, eu vou colocar ele aqui por extenso, ou seja, segunda, terça, quarta. Porque se aparecer só 01, 02, eu não estou sabendo qual foi o dia da semana. Como que a gente vai fazer aqui, então? Para descobrir o dia da semana, qual função que a gente pode utilizar? Me falem aí no chat. Eu vou utilizar a função texto, que vai pegar uma informação aqui da minha data. Então, texto, qual é o valor que eu quero formatar com um tipo específico? É o valor aqui da minha data. Ponto e vírgula, qual é o formato desse texto? Se eu quero colocar o dia da semana, eu vou colocar aqui DD, que vai significar dia por extenso, ok? Fechando parênteses, apareceu que dia 1/1 de 2020 foi uma quarta-feira. Se eu quisesse colocar o dia abreviado, tiraria um D, apareceu só o quá ali de quarta-feira. Mas eu quero o dia completo. Arrastando a fórmula, eu sei todos os dias da semana. Então, tudo que é 1/1 foi quarta-feira, 2/1 foi quinta-feira. E eu posso verificar nas minhas 15.000 linhas quais foram os dias da semana daquelas vendas. Acertariam sim ou não? Digam-me aí se vocês acertariam. Estou vendo várias pessoas no chat falando que sim, falaram a função certinha. Beleza. Show de bola. Bora lá para o exercício 6. Pessoal, aqui no YouTube, eu vou deixar essa aula disponível só 24 horas. Para quem já é do curso completo, ela já vai ficar lá durante os seus 2 anos, tá? Com todo o material de apoio e outras. Olha só. Aqui eu estou mostrando um exemplo. Se você for lá no seu curso completo, você tem mais de 15 situações iguais a essa e praticamente todos os dias eu coloco coisas novas, tá? Então, aproveite a oportunidade do curso completo, que está, inclusive, com o linkzinho aí no seu chat, está ali na parte superior do seu vídeo. Deixei aí para facilitar, tá? Se você não sabe do que eu estou falando, ou seja, de que curso completo é esse, você pode me chamar aí no WhatsApp, você pode me chamar no e-mail. Quando você clicar nesse link que eu estou deixando aí no vídeo, na descrição do vídeo, você tem acesso aos meus contatos, tá? Beleza, vamos lá. Exercício 6. Exercício 6. E lembre que Excel é prática. Quanto mais situações você tiver disponível para poder fazer as suas práticas, melhor. Exercício 6. Transformar a quantidade em... Olha só, isso aqui tem gente que não vai saber fazer, apesar de ser simples. Transformar a quantidade em valores positivos. Então, eu tenho aqui uma quantidade, só que ela está tudo com valores negativos por algum motivo. Às vezes, o relatório do sistema gera valores negativos indicando saída dos itens, mas eu quero transformar em valores positivos para poder fazer algum cálculo. Então, transformar a quantidade em valores positivos, criar uma coluna para calcular o valor total por linha e, em seguida, realizar o compilado por loja. Então, são 3 situações diferentes aqui. Primeiro, eu vou transformar a quantidade em valores positivos. Como que eu posso fazer aqui? Qual função que eu utilizaria? Para fazer essa quantidade aqui em valores positivos? Eu posso utilizar a função ABS. A função ABS simplesmente vai ignorar o sinal do meu valor. Então, ela vai colocar tudo positivo. Então, que era menos 3, virou 3. Prontinho, arrastei, tenho aqui todo mundo positivo. Quero colar esses valores positivos aqui na guia quantidade para não precisar de fórmula. Seleciono a coluna quantidade toda, Ctrl+C, botão direito
e cola como valores, porque aí agora as minhas quantidades estão positivas. Posso apagar essa coluna adicional e já tenho ali as quantidades todas positivas, ok? Então, o meu primeiro passo foi atingido. Trouxe ali as quantidades positivas. Segundo, criar uma coluna, vamos inserir aqui uma coluna, para calcular o total por linha. Como assim? Eu tenho a quantidade e tenho o preço unitário. Vamos chamar aqui de valor total. E aí eu vou simplesmente fazer o quê? Multiplicar a quantidade pelo preço unitário. Beleza? Enter. Trouxe aqui o valor total, arrastei. Agora eu tenho o valor total por linha. Vou aplicar só o estilo aqui de formatação para poder ficar com as linhazinhas bonitinhas aqui. Ok, beleza. Então, tem agora o valor total por linha. O Brunito perguntou lá no chat, se eu colocasse D maiúsculo, D minúsculo, D maiúsculo, D minúsculo, ficaria quarta-feira maiúsculo? Não, você tem recursos para fazer isso aí, que a gente já viu também na aula anterior. Tem no curso completo, mas não dá tempo de a gente abordar hoje, tá? Bora lá. Fiz a segunda situação. Então, eu defini aqui os valores positivos, calculei o total por linha e agora eu vou fazer um compilado. O que eu quero fazer agora? Presta atenção na tabelinha e veja, me ajude a encontrar essa fórmula. Eu quero saber qual o valor total por loja e qual o valor médio por loja. Ok? Valor total e o valor médio. O que é o valor médio? Vou pegar a média de tudo isso aqui, só que por loja. O que é o valor total? Eu vou somar os valores totais de acordo com a loja. Quais as funções? Primeiro, vamos lá, valor total por loja. Qual a função que eu posso utilizar para descobrir esse valor total por loja? Me fale aí no chat, qual a função que eu posso utilizar? Diga-me. Deixa eu ver. Somar produto dá, viu, Cristiano? Dá também, legal, dá para fazer. Somar produto dá para fazer várias e várias coisas. O que mais? Vamos fazer aqui o soma-se, beleza? Igual soma-se. E abro parênteses. Ele me fala o seguinte, qual que é o seu intervalo? Eu estou querendo fazer a soma a partir de qual critério? Não é da loja? Então, vou pegar aqui a identificação da loja. Selecionei ela toda, travei. Ponto e vírgula. Por que travar, professor? Porque eu quero arrastar isso aqui para as demais células. Ponto e vírgula, ele me fala o seguinte, qual o critério que você está pesquisando nessa coluna loja? Eu quero saber agora informações da loja A, que está aqui na minha célula L9. Então, eu vou pesquisar nessa coluna loja tudo que for loja A. Quando eu encontrar, qual a coluna que eu quero somar? Ou seja, qual o meu intervalo de soma? É o meu valor total. Então, selecionei aqui a coluna valor total, travei, prontinho, fechei parênteses. Vamos descobrir que o valor da loja A, vamos colocar aqui como moeda para ficar mais fácil ver, é 248.166. Arrastando, eu tenho ali o valor total por loja. Beleza? Show? Bom demais. Agora eu quero fazer a média. Mesma lógica. Só que aí agora eu vou definir um intervalo nomeado para facilitar a compreensão. Poderia ter feito isso até antes, tá? Estou fazendo de formas distintas para vocês verem mais recursos. Vou selecionar aqui a coluna de loja toda, botão direito, definir nome, e vou chamar de lojas. Beleza. Vou selecionar a coluna valor total toda, botão direito, definir nome, e vou chamar de valor underline total. Beleza. E agora eu vou fazer a função média-se para descobrir essa média por loja. Igual média-se. Abro parênteses. Aí começam os meus argumentos. O intervalo são as minhas lojas. Eu não preciso selecionar tudo se eu já tiver dado um nome para esse intervalo. E eu não acabei de dar um nome para ele.
eu chamei ele de lojas. Então, lojas, ponto e vírgula. E aí me fala o seguinte, você quer analisar dentro dessa coluna lojas? Qual loja? A loja A. Cliquei aqui na loja A. Quando você encontrar a loja A, você quer fazer média de qual coluna? Da coluna valor underline total. Então, olha só, é a mesma estrutura do exemplo do soma-se, só que agora eu dei nomes para os meus intervalos e não fiquei precisando selecionar um por um. Arrastando aqui, eu tenho o valor médio, vou deixar como moeda também, e eu vejo qual que foi o valor médio por loja. Beleza? A média em relação a este valor total. Poderia ter feito média de diversas formas aqui. Tranquilo, pessoal? Acertariam essa sim ou não? Molezinha? Beleza, partiu o próximo. Então, veja que esse é um teste que te traz ali vários recursos. Então, você tem que saber bastante coisa interessante no Excel para poder resolver ali todos os seus quesitos. Esse aqui agora é o seguinte, olha. Deixa eu beber mais água. Me fale aí, esse teste está mais fácil ou mais difícil que alguns que vocês já fizeram por aí? Mais fácil ou mais difícil? Digam-me. Deixa eu ver o que vocês vão falar. Deixe-me ver o que vocês vão falar. Beleza, beleza. Vamos falando aí para todo mundo ver as percepções. Olha só. Agora é o seguinte. Na própria planilha, criar uma tabela dinâmica para apresentar as informações compiladas, valor total, por loja, e outra tabela dinâmica para apresentar as informações loja versus categoria. Então, o que eu quero? Gerar uma tabela dinâmica nessa estrutura. Selecionei a estrutura, que tem mais de 6.000 linhas. Venho na opção Inserir, Tabela dinâmica. E aí, ao invés de gerar numa nova planilha, eu vou gerar na planilha existente, que foi isso que ele pediu. Vamos colocar essa tabelinha dinâmica aqui, ó, nessa célula L8. Ok. Então, veja que já apareceu aqui o campo da tabela dinâmica. Primeiro, eu quero fazer um compilado por loja do valor total. Arrasto a loja, arrasto o valor total. Ok? Beleza. Já tenho aqui esse compilado. Poderia formatar essa tabelinha para ficar mais bonitinho. Vou colocar esse azulzinho aqui e vou colocar com o símbolo moeda para dar a sensação mais profissional. E aqui no rótulo eu vou chamar de loja. Então, veja bem. Com a tabela dinâmica, eu acabei de compilar as informações de vendas gerais das lojas. Veja que os valores de resultado desse exercício 7 são iguais aos 6. Ou seja, loja A, que eu fiz com o soma-se, 248,16672. Porque é exatamente isso que a tabela dinâmica fez. 248,16672. Ela fez o quê? Somou estes valores. Beleza? Tranquilo? Boa! Bora lá. Tem gente que falou no chat que esse é um teste mais difícil, tem gente que falou que esse é um teste mais fácil. O segredo é estar sempre praticando, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, ainda tem mais uma tabelinha dinâmica que ele pediu. Olha só, ele pediu para fazer por loja, porém também loja versus categoria. Então, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa tabelinha aqui. E agora, ao invés de só loja, eu vou levar a categoria aqui para colunas. Prontinho, tenho as informações de loja e categoria. Quanto que eu vendi na loja B em calçados? Está aqui. Quanto que eu vendi na loja E em roupas? Está aqui. E assim por diante. E lembrando, poderia ter sido pedido uma formatação condicional para você fazer a análise por coluna. Então, eu teria que aplicar aqui, por exemplo, uma barra de dados. E aí, cada barrinha fica colorida de acordo com o meu total geral. Para replicar coluna a coluna, seleciona a coluna que você aplicou, duplo clique no pincel de formatação e vai colando nas demais colunas. Então, fica um recurso legal também. Então, seria um outro tipo de análise. Isso vai variar muito do seu teste. Aqui nem pediu.
Estou só te mostrando algo adicional. Ok? Belezinha? E veja que fica uma estrutura bem legal também, né? Gerei ali um compilado automaticamente daquelas informações. Acertariam sim ou não? Show de bola! Vamos lá, estamos chegando aí quase ao final do meu teste. Esse aqui agora é gráficos, olha só. Crie gráficos diferentes, então pediu diferentes, logo analise os 3 primeiro, para apresentar as informações das tabelas abaixo. Aqui eu tenho uma tabelinha que mostra a quantidade vendida, por exemplo, quantidade de itens em relação a lojas e categorias. Aqui eu tenho que mostra mês em contraponto com as lojas, então posso comparar loja a loja, mês a mês. E aqui eu tenho uma coisa mais geral, que está pegando um totalizador da categoria, do calçados e das roupas. Provavelmente foi a junção disso aqui tudo. Então, pegou lá acessórios, somou tudo, deu 1.090. Está aqui, ó. Calçados, somou tudo, deu 2.772. 2.772, está aqui. Então, são situações diferentes. Qual um gráfico que ficaria legal para eu contrastar essas informações aqui de lojas com as categorias? O gráfico que vai ficar mais interessante aqui vai ser o gráfico de colunas. Então, vou gerar aqui um gráfico de colunas agrupadas. Só que a gente vai personalizar esse gráfico. Ele veio aqui com as cores padrão do meu tema. Vou vir em alterar cores. Vamos ver uma cor que fica mais legal. Paleta colorida 2, não gostei. Essa aqui eu gostei. Gostaram dessa aqui, ó? Azulzinho, verdinho, vermelhinho. Achei que ficou bonitinho. O que vocês acharam? Bom, posso fazer algumas limpezas no gráfico. Por exemplo, vou tirar o título aqui porque eu não estou precisando dele nesse momento. Até porque eu não sei se isso aqui é quantidade de vendas, se isso aqui é quantidade de estoque, etc. Não tenho essa informação. Tirei o título, tirei a linha de grade, cliquei no gráfico, vou tirar a borda dele também, o contorno, e ele ficou dessa forma. Vou aumentar um pouquinho a largura dessas colunas. Botão direito, formatar a série de dados. Aí a largura aqui, vamos deixar com 100% para ela ficar um pouquinho mais gordinha. Beleza. Ficou bom, gostei. Agora eu vou adicionar rótulo de dados para ter o valor aqui em cima do gráfico. Botão direito, adicionar rótulo de dados, coloquei. Botão direito, adicionar, botão direito, adicionar. Então, apareceu o respectivo valor na parte de cima. Formate para ficar mais bonitinho. Por exemplo, posso deixar aqui negrito. Posso pegar uma fonte mais bonitinha. Vou usar aqui a Century Gothic. Vou deixar aqui com tamanho 11. Gostei. Aí eu vou aplicar esse estilo para os demais. Pincel de formatação. Clico nos demais itens das demais colunas. E o meu gráfico ficou assim. Olha só, olhando para esse gráfico. Você consegue identificar na loja A quem teve melhor desempenho? Foi roupas, calçados ou acessórios? Pensando que isso aqui é quantidade vendida? Está claro que foi roupa. Em tudo foi roupa. Agora, esse gráfico, além de permitir que você compare loja por loja, ele está permitindo o quê? Que você compare categoria por categoria. Basta você olhar a coluna vermelha que você sabe que a loja B teve melhor desempenho se eu estiver comparando só roupas. Basta você olhar a coluna verde que você verifica que também foi a loja B com melhor desempenho aqui na minha guia de calçados. Então, é um gráfico que ficou ali bastante flexível. Seria o gráfico que você utilizaria? E, além disso, ficou um gráfico bonitinho? Visualmente, ele está legal? Beleza? Ok, ok, ok. Agora, vou fazer o seguinte. Quero gerar um outro gráfico para comparar mês a mês, todas essas lojas. Qual gráfico a gente pode utilizar? O gráfico de colunas daria e não ficaria ruim, ficaria legal, mas eu tenho que fazer gráficos diferentes. Para esse espaço aqui que eu tenho, o gráfico de linhas vai ser o gráfico mais adequado. Então, inserir gráfico linha com marcador. Vamos personalizar esse gráfico também. Vamos redimensioná-lo aqui.
Professor, eu usaria outro gráfico. Me fale aí no chat. Vou tirar a linha de grade, vou tirar o contorno dele também e vou tirar o título. Olha só. Esse gráfico veio aqui com as cores padrões, que eu posso também na guia design alterar. Se eu selecionar aquela paleta da outra vez, ele ficaria assim. Vê se assim está bom. Não está ruim, mas eu modificaria algumas coisas. Por exemplo, eu tenho azul claro e azul escuro. Eu pegaria esse azul escuro e modificaria ele para um preto. Ou pegaria esse azul escuro e colocaria aqui um roxo. Como que eu faço? Botão direito nele, preenchimento. Vamos colocar aqui esse roxinho e vamos ver se o contraste vai ficar melhor. Para quem não lembra, eu dei dicas aí de design também lá durante o curso, tem lá no módulo completo também, tá? Deixei ele com roxinho. Agora, eu vou pegar esse verde claro e vou deixar com um... Aliás, vou pegar esse verde claro, não, vou pegar o verde escuro. Vou pegar o verde escuro e vou deixar aqui com um pretinho. Botão direito, o cinza também não ficaria ruim, não. Vou deixar aqui o preto no preenchimento e na estrutura de tópicos, para colorir o marcador e para colorir também a bolinha. Ok? Tá fácil você entender qual é cada um? Ah, professor, eu ainda estou achando o roxo meio parecido. Aí você vai lá e muda. Ah, não gostei do roxo aqui, deixa eu ver o laranjinha se fica melhor. Beleza, achei que o laranjinha ficou melhor. Então, vá testando as possibilidades, vá testando as situações de design. Legal? Tranquilo? Uma coisa que dá um efeito legal também em gráfico de linha, eu vou fazer aqui para vocês verem, é deixar as linhas suavizadas. Como assim, professor? Está vendo que entre cada ponto ele traça uma reta? Dá para você deixar isso aqui como se fosse uma curva. Como? Botão direito, formatar a série de dados, vem no baldinho aqui de tinta, e aí você marca essa opção, linha suavizada. Veja que ele se transforma ali numa curva. E aí vai clicando em cada uma das linhas e marcando a linha suavizada. Visualmente, acaba dando um efeito mais interessante. Beleza? Então, esse gráfico me permite, sim, analisar uma evolução loja a loja e mês a mês. Eu vejo, por exemplo, que eu comecei lá com a lojinha verde no topo, aí, de repente, ela caiu, sendo superada em fevereiro pela lojinha vermelhinha, que é a C. Vai chegar um ponto que a azul estava muito parecida aqui com a loja laranja, ou seja, a loja A e a loja D estavam praticamente empatadas. Eu estou vendo que o tempo inteiro a loja E foi ruim. E aí, de repente, se aconteceu um milagre na loja E lá em dezembro. Em novembro, ela for lá, por exemplo, loja E, subiu de repente para 400, subiu para 500. Aí, automaticamente, meu gráfico já se ajusta. Então, é um gráfico bem legal para você apresentar esse tipo de situação. Beleza? Tranquilo? Imagina que a loja E, lá em setembro, fez uma super promoção e, de repente, ela vendeu 400 itens aqui. Então, o seu gráfico ele vai te mostrando as informações perfeitamente. Mas me conta, qual que você utilizaria? E agora, no último, eu vou fazer um compilado para mostrar um contraste da categoria com o total. Como eu tenho 3 valores para comparar só, e eu quero comparar, por exemplo, aqui a proporção de cada um, poderia ser coluna? Poderia, mas como eu já fiz, não vou fazer de novo. Poderia ser barra? Também poderia, daria certo. Eu poderia gerar um gráfico de barras aqui, não ficaria ruim, não. Mas eu vou preferir, para essa quantidade de valores, gerar um gráfico de rosca. Então, vou arrastar esse gráfico de rosca para cá. Mesmo processo, vou tirar aqui o título. Vou tirar o contorno da forma. Opa, selecionar o gráfico de rosca, sem contorno. Beleza, e vou mudar o design dele. Vamos colocar as mesmas cores para padronizar. Ok? Bacana. Quero fazer algumas personalizações aqui no meu gráfico de rosca. Botão direito, em cima do gráfico, formatar a série de dados. Por exemplo, quero aumentar um pouquinho a largura da rosca. Então, vou diminuindo aqui, ó, nesse tamanho do orifício da rosca, para ela ficar um pouquinho mais gordinha. Bacana. Quero adicionar rótulo de dados. Botão direito, adicionar rótulo de dados. Coloquei ali o rótulo de dados. Não quero o rótulo em valores, quero o rótulo em percentual.
Botão direito, formatar rótulo de dados. Ao invés de valor, eu vou marcar aqui percentual e vou desmarcar valor, porque eu não quero valor. Beleza. Está pequenininho, quero deixar aqui maior. Vamos lá, negrito, vamos ver se a fonte branca fica legal. Branco, vamos modificar aqui para Century também e vamos aumentar para 14. 16. Pronto. Ficou legal? Ficou um gráfico interessante? Dá para você ver ali o percentual que cada um representa no montante total. Dá para você ver pelas fatias da rosca ali claramente o tanto que cada um está representando. Então, ficou um resuminho interessante. Concordam comigo? Não tem problema não concordar, tá? Você pode discordar também. Curtiram? Beleza? Gostaram? Show de bola! Bora para o exercício 9. Olha, essa aqui é legal, tá? Essa aqui é bem legal, bem legal, bem legal. Vou mostrar uma fórmula nova para vocês aí do Excel, que não está disponível em todas as versões, mas ela é bastante interessante. Eu tenho aqui vários produtos. Tenho quantas linhas? 6.000 linhas. Só que eu não tenho 6.000 produtos. Eu devo ter, sei lá, aqui 15, 20 produtos. Eu quero listar todos esses produtos aqui, sem repetições. Como que vocês fariam isso? Como que vocês fariam isso? Digam-me. O que a maioria das pessoas faria é o seguinte: copiaria todos os produtos aqui, Ctrl C, venho aqui na guia produtos e colo. Aí eu clico aqui na minha coluna L, venho em dados e eu venho em remover duplicatas e dou OK. Aí ele vai remover todos os valores duplicados e deixou ali com quantos? Vamos descer um pouquinho aqui, né, para ficar mais bonitinho. Com 34 valores. Eu tenho 34 produtos diferentes. Então, olha só, removi as duplicatas e tenho aqui 34 produtos diferentes. Trouxe informação. Resolveu? Resolveu. Daria para fazer de forma melhor? Daria. Olha só, e aí depende da sua versão do Excel, tá? Depende da sua versão, se você tem ali a função único. Como que a gente poderia fazer? Deixa eu só tirar a borda aqui para ficar sem nada. Já viram falar da função único? Função único. Vou escrever aqui em cima. Ó. Essa função vai analisar um conjunto de dados e vai trazer apenas valores exclusivos. Como que a gente faz isso? Muito simples. Igual, único, abro parênteses. Aí eu seleciono de onde eu quero retirar os meus valores únicos. São aqui dos produtos. Selecionei todos os produtos. Fechei parênteses. Então, olha só. Fechei parênteses, Enter. Prontinho, já me trouxe aqui todos os produtos. Olha só, foi só isso. Já me trouxe os 34 produtos. E o mais legal dessa função, imagine que eu criei um produto novo. Olha só, a calça feminina preta criou um produto novo. Vamos chamar aqui de curso completo de Excel. Enter. Olha aqui que no valor único, o curso completo de Excel já apareceu. Legal? Show? E o mais interessante, esses produtos aqui estão em ordem alfabética? Não, né? C, A, M, C, C, R, T, eles aparecem na ordem que eles vêm aqui. Como que eu deixo eles em ordem alfabética? Eu vou usar uma outra função nova do Excel, que é a função classificar. Então, eu vou fazer a classificar, engolir o resultado da função único. Isto é, ela vai pegar aquela matriz que a função único gerou e vai deixar ela classificada em ordem alfabética. Olha que bonitinho isso aqui, gente. Está classificada automaticamente em ordem alfabética. Doido demais? Se eu inserir um produto com uma letra que vem antes aqui do agasalho, o que começa com A antes de AG? Ele vai aparecer na posição aqui antes do agasalho. Então, por exemplo, se eu colocar, sei lá,
Não estou pensando em nenhum produto que começa com AB, AC, AD, AE. Vamos supor que o produto começa com AB. Então, vou colocar aqui, ó, ABC. É o novo produto. Produto ABC. Veja que o ABC já apareceu aqui na primeira posição. Doido demais isso aqui? Bacana demais. Já conheciam essa? Top, né? Top, top, top. E aí já está querendo saber se você conhece as novas funções do Excel. E são inúmeras. Tem um módulo lá no meu curso que é só de novas funções de Excel. Inúmeras, inúmeras, inúmeras. Legal? Beleza? Tranquilo? Bora lá, deixa eu beber mais água. Última questão. Essa aqui é legal também, é uma questão bem elaborada que você tem que entender de diversos recursos. Você tem que entender de diversos recursos. Encontrar a quantidade máxima vendida de acordo com a categoria indicada. E encontrar também qual a subcategoria a que o valor pertence. Então, olha só. Eu quero digitar aqui, por exemplo, roupas. Roupas. E aqui embaixo, eu quero descobrir qual o valor máximo de roupas. Ele vai ter que analisar toda a tabela, pegar só o que é roupas e ver qual que é o valor máximo. Ou seja, vai ter que me mostrar aqui o 2.621. Qual a função que a gente pode utilizar aqui? Qual a função que a gente pode utilizar aqui? Digam-me. Nesse caso, para descobrir a quantidade máxima condicional, por que não pode ser maior e menor aqui? Por que não pode ser só máximo aqui? Porque eu tenho que fazer o máximo, ou o maior valor, de acordo com a categoria. Então, nesta condição, eu vou usar a função máximo cis, que é uma função que vai buscar um valor máximo de acordo com o quê? De acordo com o quê? Com a categoria. Beleza. Agora, vou fazer a função igual máximo cis. Abro parênteses. Tem gente que nunca ouviu falar dela. Qual o intervalo em que você quer procurar o valor máximo? Aqui. Ponto e vírgula. Qual o intervalo onde está o critério que você vai analisar? Eu quero analisar o valor máximo de acordo com a categoria. Então, seleciono aqui o intervalo de categorias. Ponto e vírgula. Qual o critério que você está buscando nesse momento? Ou seja, beleza, você quer analisar nessa coluna categoria e quer descobrir o valor máximo. Mas qual categoria que você está querendo agora? Estou querendo a categoria que estiver escrita aqui na célula G7, que nesse momento é roupas. Fechei parênteses, Enter. Veja que já trouxe aqui, ó, o maior valor dentre as roupas é 2.621. Se eu modificar para calçados, tem que aparecer o quê? 1.672. Calçados, apareceu 1.672. Se for acessórios, tem que aparecer 583. Acessórios, 583. Legal? Beleza? Ok. Pessoal, não, professor, não estou entendendo. Aí você tem que começar do básico, do zero no Excel, para você ir evoluindo, 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 evoluindo. Se chegou num ponto que fórmulas mais elaboradas não permite que você entenda, está faltando alguma coisa de base, tá? Então, invista na sua carreira, invista num bom curso, que você vai ter condição de desenvolver. Lembre-se, Excel é a principal ferramenta do mercado de trabalho. Só no LinkedIn, mostrei para vocês, mandei um e-mail lá sobre isso hoje. Tem mais de 25 mil vagas abertas só de Excel. Já conheciam essa função? Sim ou não? Beleza, agora eu tenho que descobrir qual a subcategoria. Eu poderia fazer isso aqui com as funções índice mais corresp. Só que como tem pouco tempo que eu expliquei essas funções e tem vídeo no meu canal, eu vou fazer aqui a função procx, para quem nunca viu. Procx é uma evolução do procv.
PROC-X é uma evolução do PROC-V, que consegue pesquisar valores não somente que estão para a direita, ele consegue pesquisar valores em qualquer direção. Professor, meu Excel não tem PROC-X. Você consegue até utilizar o Office Online gratuitamente para testar o PROC-X, tá? Se o seu Excel não tiver por padrão. Beleza? Tranquilo? Como que a gente faz o PROC-X? Igual PROC-X. Abro parênteses. Pesquisa valor. Quem é o valor que eu estou pesquisando? Quem é o valor que eu estou pesquisando? É aqui o valor 583, porque a partir dele, então eu encontrei 583, eu sei que é bolsas. Encontrei 2.621, eu sei que é camiseta. Ponto e vírgula. Qual a pesquisa matriz? Aonde você está pesquisando? Aonde você está pesquisando o valor 583? Nessa coluna quantidade. Ok? Beleza? Ponto e vírgula. Quando eu encontrar o valor 583 nessa coluna quantidade, qual a coluna que eu quero retornar? Eu quero descobrir a subcategoria. Então, selecionei a coluna de subcategoria. Veja que o PROC-X, tem uma aulinha no meu canal só de PROC-X, mas veja que o PROC-X ele vai pedindo as colunas de maneira separada. É muito mais fácil de fazer do que o PROC-V, do que o índice Corresp. Vamos ver se deu certo? Então, olha só, 583, bolsas. Modifiquei para roupas, vejo que é 2.621 e é camisetas. Beleza? Show de bola?